Olá pessoal, voltamos com alguns exercícios da parte de conjuntos. Eu vou fazer uma sequência. Na tela aí você está vendo, deixar dois exercícios aparentes. Dá um pause, volta, tenta resolver e depois continua o vídeo. Então vamos lá. Esse exercício aqui, dados os conjuntos A, você tem aqui o conjunto A. O conjunto A é o conjunto de todo elemento x pertencente aos reais, tal que o x ele é maior do que menos 2 e menor ou igual a 4. Tá? Representando isso por meio de uma reta, então eu tenho lá o 0 aqui, vou marcar o menos 2 aqui, como o x é maior que menos 2, no 2 é bolinha aberta, no 4 é bolinha fechada. Então você tem o conjunto A, essa região aqui, ó, esse intervalo. E o conjunto B, aí eu tenho o conjunto B, né? X pertencente aos reais, tal que x é maior que 0. Então vou fazer a mesma coisa, aqui no conjunto B. Marcar o 0. X maior somente, então bolinha aberta no 0. Bola aberta no 0. E aí você tem lá do zero até mais infinito, certo? Aí você pergunta, qual é a pergunta? A interseção, né? A interseção de A e B. Interseção é algo simultâneo. Então o que a gente vai fazer? Deixa eu dar só uma ajustada aqui, eu já marquei, já fiz os conjuntos que eu quero. Eu vou usar só a reta, que talvez só a reta fica mais fácil para fazer essa conta. Eu vou fazer um que a gente chama um varalzinho aí. Esse varal eu vou desenhar, tentar manter um certo padrão aqui, bonitinho. Vou marcar o 0 nos dois, certo? E aqui embaixo, essa reta vermelha, né, vai representar para mim, aqui eu vou representar o conjunto A, aqui o conjunto A, aqui o conjunto B, e aqui embaixo o conjunto interseção, ok? O parâmetro, o 0 está na mesma posição, e aí eu vou marcar de novo o conjunto A. O conjunto A, então, é bolinha aberta no menos 2, bola fechada no 4, e eu vou passar essa caneta aqui, marcando a região que é a região do conjunto A. Mesma coisa, eu vou marcar a região agora do conjunto B, bolinha aberta no 0. Eu vou marcar aqui a região do conjunto B. Todos esses pontos de extremos, eu vou jogar eles na última reta aqui. Eu vou jogar o menos 2 aqui. O 0, que é o meu padrão, já foi jogado, bola aberta. E o menos 4 aqui. E o 4 aqui, bola fechada. Para pensar que é interseção, tem que ser simultâneo. Se você olhar a região para cá, ó, do menos 2 para a esquerda, não está achurado, não está sendo considerado. Se não é considerado num, não vai ser considerado na interseção, porque a interseção tem que estar nos dois. Em outras palavras, eu vou buscar a região que está simultaneamente achurada, que é essa região aqui, ó. Pode ver que ela está achurada tanto no primeiro conjunto A quanto no segundo conjunto A. Então a região interseção é isso aqui, ó. E como é que eu represento isso escrevendo por meio de conjunto? Então o conjunto interseção vai ser o conjunto do x pertencente aos reais, tal que o x está entre 0 e 4, podendo ser 4 e não podendo ser 0. Então x maior que 0 e menor ou igual a 4. Vamos ver se vocês têm essa resposta. Resposta A. Está lá. Resposta A. Essa é a região interseção. Não está perguntando, mas se eu fosse fazer a união
Se eu fosse fazer a união, só para a gente já usar esse exercício para a união. Se fosse fazer a união aqui, A, união B, não faz parte da pergunta. União é um ou outro, A ou B. E aí eu não olho a parte mais, eu não vou olhar mais a parte simultânea. Basta que esteja churado em 1, que eu já conto. Então aqui nesse caso, seria a partir do 2, não o 0. O 0, repara que ele é pego, ele é considerado no A e não é considerado no B. Mas para estar na união, basta que esteja em 1. Então o 0 vai ser sim considerado, né? O 4 já é considerado nos dois e aí vai também, porque vai também? Porque o infinito aqui, ó, ele é considerado, os elementos estão no B. Os elementos que estão aqui pertencem a B. Então, se fosse a união, a pergunta seria todo x pertencente aos reais, tal que x maior que menos 2. Ou seja, do menos 2 para a gente. Por que o menos 2 em si não é considerado? Porque ele não foi considerado nem no A e não foi considerado nem no B. Tá? Ele não faz parte nem do conjunto A, nem do conjunto B. Ele é só um extremo ali do A. Então aqui está os dois. E vou fazer mais uma, que também não está na conta. Se eu estivesse fazendo A menos B, quem seria o conjunto A menos B? Deixa eu só apagar aqui. Vamos lembrar o que é A menos B? A menos B é todo x que pertence a A e x não pertence a B. Ou seja, tirar os elementos de B, tirar os elementos de B dentro do conjunto A. Se você pensar graficamente pelo diagrama de Venn, seria mais ou menos assim. Você tem um A aqui e um B aqui. Quem é A menos B? A menos B é essa região aqui, ó. Repara que eu tirei aquela interseção que tinha, né? Basicamente é tirar... Os elementos que estão aqui estão no B também, então eles não são considerados dentro do A menos B. Se eu fizer A menos B aqui, olha bem, basicamente tirar a interseção. Lembra que a gente tinha dado a interseção? A interseção tinha dado 0 a 4. Tirando a interseção, então eu vou ter... Aí vem a pergunta, né? O 0, ele vai entrar agora ou não? A interseção não conta o 0, então nesse caso ele entra na diferença. Então aqui seria todo x pertencente aos reais. Tá o quê? Repara que o x pode ser 0 na diferença, só que não pode ser menos 2. Então do menos 2 ao 0. Ok? Isso é a diferença. Eu posso fazer B menos A também. Dá outro conjunto, não é a mesma coisa. Pensa quem quer B menos A. Por enquanto é só você pode também pensar em quem seria o A complementar nesse caso. O A complementar e também o B complementar seria todos os elementos que não estão dentro do A. Então, seria aí, quem seria o A complementar? Seria os caras até aqui considerando 2 e os caras a partir daqui não considerando 4. Como é que ficaria isso? Ficaria todo x pertencente aos reais. Tá o quê? Você tem ali o x menor ou igual a menos 2 ou o x maior que 4. Vamos colocar isso também em representação de colchetes. Repara que ali eu estou escrevendo de forma geométrica, quando eu trabalho as retas, aqui forma de chaves. Em representação por meio de colchete, eu poderia também falar que a interseção, aqui nesse caso, é de 0 a 4. Repara que o colchete é aberto no 0 e fechado no 4. Aqui, a união. A união, ela é x maior que menos 2, não pode ser o menos 2, né? Então ela é do menos 2 até o mais infinito. A diferença. Como é que fica a diferença aqui? O 2 não pode ser, então é aberto, menos 2, até o 0 fechado. E o complementar? Aí o complementar não tem jeito, tem que ser em duas partes, né? Você vai ter ali
do menos infinito até o menos 2, fechado, pode ser o menos 2, união, que aí é uma união, né, ou do 4, opa, o 4 é aberto, eu não conto o 4, do 4 até o mais infinito. E aí você tem as duas representações para esse exercício. O exercício só pedia a primeira parte, mas a gente já fez outras possibilidades do mesmo contexto. Ok? Vamos fazer mais, quero fazer mais 2, 3, vamos ver se dá tempo de fazer mais alguns. Aqui foi. Deixa eu dar uma limpada na minha tela. Vamos para mais um. Aqui. Considere os conjuntos. O conjunto A é esse conjunto aqui. Repara que o conjunto A é real, o conjunto B é natural. O conjunto real eu posso representar, aí no caso o conjunto A eu posso usar a reta, né? Que vai aqui do 2, o 2 é bola aberta, até o 20. E aí a região que eu estou pegando é a região entre isso aqui. Só que isso aqui, por quê? Porque os elementos do conjunto A são elementos reais. Se eu quiser representar isso por cochete também fica assim. Também é outra representação do conjunto A. Agora, o conjunto B e o conjunto C são naturais. Não aconselho não colocar isso na reta. Conjunto natural, olha quem que é o conjunto B. Ó. Os conjuntos dos elementos x, tal que x é igual a 2n, onde n é natural. No nosso estudo, os naturais não foram considerados da seguinte forma, né? 1, 2, 3 e assim por diante, que é aquela tal polêmica que eu falei sobre o zero ou não. Repara que nesse exercício ele considera o zero como natural. Como é que eu sei disso? Por conta dessa escrita aqui. Ó. Eu falei para vocês que o asterisco tira o zero da expressão. Né? Como ele está colocando n estrela, eu sei então que aí ele está considerando os naturais como sendo 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Aí eu já concluo que a tomada de naturais desse exercício da UEL foi assim, ok? Beleza? Então, o conjunto B é formado, como o zero é natural, x é igual a 2n, é formado pelos números pares. Porque vai colocando aí 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim por diante. Vou escrever mais alguns. 16, 18, 20, 22 e é um conjunto infinito. Não se iluda, esse conjunto aqui real também é infinito, tá? Porque dentro do intervalo existem infinitas possibilidades. E o conjunto C é o conjunto dos elementos x, tal que x é igual a 40 dividido por n, onde o n, aí no caso, por isso que eu sei que os naturais aqui ele considera sendo zero, porque ele fala que os naturais sem o zero. Ok? Beleza. 40 sobre n. Então, o que eu estou falando? Se o x é natural, significa que esses n's aqui são os caras que dividem 40. Porque se fosse, por exemplo, se o n vale 3, 40 terços, isso não é natural. Isso não pertence aos naturais. Ok? Isso não pertence aos naturais, porque 40 por 3 não dá divisão exata. Então você tem que ser os elementos que dividem o 40. Os n's considerados só podem ser os elementos que dividem 40. Então o conjunto C é formado por o n igual a 1. 40 é divisível por 1? Então 1, o n pode ser 40. Se o n pode ser 40, 40 por 1, o x vale 40. Eu não sei se eu coloco em ordem, eu vou colocar na ordem que vai aparecendo na ordem dos naturais. O 2 divide 40? Divide. 40 por 2 dá 20. Repara que o x é o resultado dessa divisão aqui, tá? O x é o resultado dessa divisão aqui. O 3 eu falei que não divide. O 4 divide? Divide. Dá 10.
Aí o 5 divide o 40? Divide, dá 8. O 6, não. O 7, não. O 8 divide, e o 40 por 8 dá 5. O 9 não. O 10 divide, dá 4. Repara que aqui está começando a dar uma regularidade. Ó. 8 vezes 5, 40. 10 vezes 4, 40. Adivinha quem vai ser aqui? Depois do... Eu estou no 10, né? 10, o 11 não divide, o 12 não divide, o 13 não divide, o 14 não divide. O próximo a dividir isso, quem será? O próximo a dividir isso será o 2. O próprio 20, né? Que aí vai dar 2. O 20, 40 por 20 dá 2. E, por fim, o 1, que vai ser lá chegando no 40. Em outras palavras, pessoal, esse conjunto aqui nada mais é, eu poderia escrever conjunto C como conjunto dos divisores de 40. Esse é o conjunto C, divisores de 40. Se você olhar aqui, só mudei a ordem. Aí eu tenho a pergunta. A pergunta é, a interseção de A com B. Olha bem, vamos pegar a interseção desses dois caras aqui. A interseção desses dois caras, quem é a interseção de A e B? Repara que eu não posso fazer segmento, mas serão todos os pares que estão entre 2 e 20. Repara que o A, no conjunto A, não tem entre o 2 não entre o 20. São todos os pares que estão entre 2 e 20. Quem são eles? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Repara que o conjunto interseção de A interseção B é basicamente esses elementos aqui, ó. São esses elementos aqui. Ah, por que não entra, por exemplo, o 7? O 7 está aqui no meio, mas o 7 não está aqui. Certo? Não está no conjunto B. Para estar na interseção, tem que estar simultaneamente no A e no B. Então, por isso que o 7 não entra. Aí, quando eu faço esse cara, A interseção B, interseção C, você vai olhar quem está nesse conjunto aqui e nesse conjunto aqui, simultaneamente. Quais são os elementos que estão nos dois conjuntos? Vamos ver, o 1 está no conjunto C, mas não está aqui. O 2 está no C, mas não está na interseção. O 4 está nas duas, então o 4 entra. Aí o 5 não está aqui embaixo. O 8 está aqui embaixo. O 10, olha, o 10 está aqui embaixo também. O 10 está aqui embaixo também. O 20 não está aqui. O 40 não está aqui. Por sua vez, o 12 não está no C, o 14 não está no C, o 16 não está no C, certo? O 16 não está no C e o 18 também não está no C. Fechando assim, os elementos desses caras são 4, 8, 10. Em outras palavras, 3 elementos. Exatamente, tem a interseção. Beleza? Esse foi mais um aí. Próximo. Na tela tem três exercícios, tá? Na tela nós temos 3 exercícios. Vamos ver se vai dar para fazer pelo menos mais um. Assinala a alternativa verdadeira. Olha isso aqui. Essa alternativa é verdadeira? Quando você coloca o colchete de 1 a 7, pessoal, o colchete de 1 a 7, ele está ligado diretamente à representação da reta. Né? Então você tem lá o conjunto que vai do 1 fechado até o 7. Eu concordo plenamente que esse conjunto que ele colocou aqui, 1, 2, 4, 6 e 7, está contido, o conjunto 1, 2, 4, 6 e 7, está contido no conjunto que vai de 1 a 7. Por que não é igual? Porque quando eu represento por colchete, eu estou pensando nos números reais. Nos números reais. Ou seja, existe um cara aqui no meio, por exemplo, raiz de 2 ou raiz de 3, que está ali no meio, que não está dentro desse conjunto aqui.
Esse conjunto é de elementos naturais. Aqui eu tenho elementos reais. Esse aqui tem infinidade de elementos entre 1 e 7. Entre todo o intervalo da reta existe uma infinidade de elementos. Okay? Existe uma quantidade infinita de elementos ali no meio. Então esse aqui é falso. O conjunto C vai do menos 1 ao 3, então o menos 1 não pertence ao 3, mas o 3 pertence ao... Menos 1 não pertence a C, mas o 3 pertence. Quando o cochete está aberto, virado externo, né, o menos 1 não entra, que é verdade. Como o cochete está fechado, o 3 entra, o que é verdade. Então essa questão é verdadeira. Né? Aí, como era assim na verdadeira, o exercício acabou, né? Não preciso nem continuar, mas eu vou tentar só comentar a falsidade dos outros. Aqui o 2 e o 6, como ele está fechado, o cochete fechado, entra o conjunto D. O 2 pertence ao D, porque está fechado o cochete, virado para o lado interno, e o 6 também pertence. Ambos pertencem. Né? Aqui é mentira. Por que é mentira essa parte aqui? Porque, por exemplo, como é um conjunto, como é um intervalo, né, que vai do 2 fechado até o 6 fechado, que é essa região aqui, e o 3 está nessa região, o 3 está aqui, então o 3 sim pertence, isso aqui é falso. Falso. A interseção de dois intervalos numéricos é sempre um intervalo numérico. Aí já é uma pergunta teórica, né? Por que a interseção de dois intervalos numéricos nem sempre é um intervalo numérico? Né? O que eu penso agora de pronto é a ideia do conjunto vazio. Eu posso ter a interseção de dois conjuntos e isso resultar num conjunto vazio. Por exemplo, vamos pegar aqui o intervalo de 1 a 4, interseção com intervalo aberto de 6 a 8. Essa interseção é vazia. Né? Então, isso aqui não é um conjunto numérico, é um vazio, conjunto vazio. Beleza? A união de dois intervalos numéricos pode ser um conjunto vazio? Né? Na minha opinião, essa pergunta faltou, né, só a afirmação que os intervalos numéricos não são vazios. Né? Mas tudo bem. A união pode ser um conjunto vazio? Não. Se você tem elementos numéricos em um dos dois conjuntos, ele vai estar na união. Né? E aí você não tem essa opção. Então, essas duas últimas teóricas, porém falsas. Falsas. Ok? Eu vou parar esse vídeo por aqui. Eu espero voltar com mais 4 exercícios, inclusive esses dois. Um forte abraço a todos e até a próxima.